Esse final de semana inteiro, desde quinta-feira, tem me feito pensar exatamente no que é o desafio da igreja. E qual é a expectativa de Deus para a sua igreja. E quem é a igreja? Fala com o teu irmão assim, você é a igreja. Fala. Então, hoje eu quero falar sobre a expectativa de Deus para a sua vida. Você pode dizer para o seu irmão, hoje você vai ouvir sobre a expectativa de Deus a respeito da sua vida. Amém? A expectativa de Deus para a sua vida. A gente fala sempre das promessas de Deus, dos sonhos de Deus. Eu sou um pregador apaixonado a respeito dos propósitos de Deus. Eu prego muito sobre propósito, porque eu acredito em propósito. E, aliás, essa nova turma que vai abrir da Escola de Liderança é sobre propósito. Então, quem não está na Escola de Liderança ainda, procura o pastor Guto, procura a Mônica, faz a tua matrícula, não é? Para o Renove, o DG já vai estar fazendo inscrição hoje, né, DG? Não é isso? Se alguém quiser fazer inscrição para o Renove hoje, já pode fazer, não é isso? E o pastor Guto esqueceu de falar do preço para trabalhar. É R$15 só. E tem uma condição, tem que trazer alguém para fazer o Renove. Entendeu? Tem que trazer, tá bom? Vai ser bom demais. E eu quero falar sobre isso, sobre a expectativa de Deus a nosso respeito. E o texto que nós vamos ler é Romanos 8, a partir do versículo 18. Romanos 8, 18. Amém? Vamos ficar em pé para a gente fazer essa leitura. Romanos 8, 18. Fala com o teu irmão assim, ora pelo pastor hoje, né? Para Deus dar graça, dar força. Fala aí, fica na intercessão aí, né? Para que quando a gente é fraco, Deus se mostra forte na nossa vida. Amém? Então vamos lá, Romanos 8, 8, 18. Diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Fala comigo, não pode ser comparado. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Fala assim, é comigo. A revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Até aqui. Pai, que o Senhor nos ajude e nos abençoe através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Hoje pela manhã, e eu quero te incentivar a ouvir a mensagem dessa manhã no YouTube, que deve estar na igreja, no canal
aí até terça-feira, quarta-feira, nós ministramos sobre eu, igreja, resposta de Deus ao clamor e ao sofrimento do mundo, e testemunha do que Deus faz. Nós ministramos sobre isso hoje de manhã. Eu, igreja, resposta de Deus para um povo sofrido, para o clamor do nosso tempo, e ao mesmo tempo testemunha do que Deus faz. Hoje eu quero ministrar à noite sobre o caráter da geração que responde, do caráter da geração que está ativa, comprometida e que faz diferença nessa terra. Quantos aqui querem fazer diferença aqui? Quantos querem fazer diferença na sua família, pelo menos? Você quer fazer diferença na sua família? Quer? Quer fazer diferença nos seus filhos? Quer? Hoje de manhã eu falava sobre o desafio de muitas pessoas, a realidade de muitos pais que criam seus filhos para serem excelentes no mundo, né? São excelentes profissionais, são excelentes estudantes, não é? Mas não são para o reino. Não são para o reino. A gente vive isso, e a gente falou sobre isso de manhã, quero te incentivar a ouvir, vale muito a pena. Hoje eu quero falar sobre essa geração que é relevante, que faz diferente. Sobre esse marido que gera impacto na vida da sua esposa. Sobre essa esposa que é bênção na vida do seu marido. Sobre esse casal, esse pai, essa mãe, esse homem, esse jovem, que é relevante no seu tempo, que marca a sua história, que faz diferença na sua história. Não é? Nós queremos falar sobre isso. E para você, qual é o caráter dessa gente? Como é que esse povo se move? O que move esse povo ao mesmo tempo? O que move essa geração? O nosso comportamento fala muito do nosso coração. A maneira que a gente se conduz, a maneira que a gente se coloca, fala do nosso caráter, fala daquilo que é precioso para a nossa vida. E muitas vezes a gente continua cometendo erros porque não há quem nos dê um feedback, um retorno para a correção desse caráter. E Paulo, que é um homem experimentado, numa dos escritos mais profundos que Paulo tem, todos os outros são importantes, mas a carta aos Romanos é uma carta da maturidade, é uma carta que reúne dentro dela muito do que está espalhado nos outros textos de Paulo. Ele, aqui nesse capítulo 8, para mim, tem uma revelação escatológica dos filhos de Deus. Escatológica significa não final, mas plena. Paulo tem uma visão plena de como é o comportamento do homem e da mulher de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. A primeira coisa que Paulo mostra para mim é que os filhos de Deus são aqueles e os discípulos que fazem diferença, são aqueles que conseguem colocar o seu olhar no lugar certo. Conseguem fixar o seu olhar no lugar certo. São dirigidos pelo foco certo. São dirigidos pela motivação certa. Paulo diz assim, e por isso carregam a expectativa correta. Paulo diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que há no coração de Paulo? Paulo tem uma convicção de que o sofrimento que ele vive, a experiência da prisão, do açoite, da afronta, não pode ser comparada com o agir de Deus na vida dele, com a glória de Deus a ser revelada, com o que Deus vai fazer através da vida dele, através da igreja, através do legado que ele recebe do Senhor. É muito difícil lidar com pessoas que não têm expectativa nenhuma da vida. É muito difícil quando a nossa vida chega nesse ponto que a gente não consegue ver nada de bom nas coisas. Que tudo que a gente olha está contaminado por um pessimismo, por uma desistência, por uma prostração, por um nível de dificuldade que nada faz sentido. E às vezes a gente se deixa tomar por esse movimento, por esse sentimento. A gente olha para a casa da gente e perde a motivação. Olha para o trabalho e perde a motivação. Olha para a igreja e perde a motivação. Olha para os amigos, para as pessoas que estão perto e diz assim, não dá, olha, não tenho mais paciência para isso, não dou mais conta para aquilo. Perde a motivação porque está olhando para o lugar errado. Fala com o teu irmão assim, ajuste o seu olhar. Fala para ele. Ajuste o seu olhar. Não é? Olhe para o alvo, fala para o teu irmão assim, olhe para o alvo, para a soberana vocação, para o propósito de Deus.
Eu ouvi uma ilustração outro dia do doidinho da vila. Já ouviram falar do doidinho da vila? Quem já ouviu falar do doidinho da vila? O doidinho da vila era um sujeito excelente em tiro ao alvo. Pelo menos era isso que corria dele na vila. Um certo dia estava passando um grupo de pessoas ali perto e esse doidinho fazia tiro ao alvo na floresta. E ele ouviu os tiros, pou, pou, pou. E aí aquele tiro para lá, tiro para cá, ele correu para dentro da casa do moço que estava na rua, esses transeuntes, passantes. E ele disse, o que foi? Não, porque estão trocando tiro ali fora. E aí ele disse, não é nada não, é o doidinho da vila. Ele entra na floresta e atira, e ele é bom pra caramba no tiro ao alvo. E aí o moço chegou lá e se aproximou, quis ver, chegou fazendo alarme, disse, opa, sou eu, estou aqui. E de fato ele chegou e viu várias árvores marcadas com alvo e uma bala certeira. Certeira. E aí ele disse, poxa, você é bom mesmo, né? E aí o doidinho, é doidinho, né? Falou assim, escolhe uma árvore para eu atirar. E aí aquele visitante escolheu uma árvore e o doidinho foi lá e, acertou na árvore. Depois que ele acertou a árvore, ele foi lá, acertou aqui e pintou o alvo. Tem gente vivendo assim. Atira para todo lado e vai lá e pinta o alvo. Acertei, viu? Olha como eu sou bom nisso. E quando eu não acerto, a culpa é dos outros. Não é? Não tem foco, não olha para o lugar certo, não olha para a direção certa, não sabe o que é da vida, não tem revelação, não descobriu ainda o propósito de Deus para a sua vida. E aí tudo serve para te tirar do foco. Não é verdade? Porque você atira para todo lado e deseja acertar. Se alguém se coloca entre você e esse lugar que você não sabe onde é, vai ter problema. Porque, na verdade, o teu problema é não saber para onde ir. Na verdade, a tua luta é não ter a visão clara do propósito de Deus para a sua vida. E aí, irmãos, a gente pode ir pintando o alvo do jeito que a gente quiser. Vão acabar chamando a gente de doidinho e doidinha. Vão acabar tomando a gente porque lugar nenhum vai estar bom. Porque a vida tem que se amoldar ao nosso jeito, à nossa mira, ao que a gente quer. Quando a gente ganha a perspectiva de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, a gente vive por revelação. E porque eu tenho uma revelação, eu sigo em frente. Porque Deus tem um propósito na minha vida, eu sigo em frente. Amém, irmãos? Porque Deus tem um propósito na minha vida, seja luta, seja tribulação, seja angústia, seja afronta, eu sigo em frente, porque Deus tem um propósito na minha vida. Amém? Pergunta, irmão, se Deus tem propósito para você, pergunta a ele. E aí, Deus tem propósito para você? Tem ou não tem? Tem? Então dá para seguir em frente? Dá para prosseguir para o alvo? Amém? Ou a gente vai ficar pintando o alvo de mentirinha? Não é? Vamos prosseguir para o alvo. Para o alvo da soberana vocação. Você pode ser uma pessoa melhor, você pode ser um homem melhor, você é uma pessoa chamada por Deus. Amém, irmãos? Então os filhos de Deus têm essa convicção da revelação, do propósito, e por isso os sofrimentos desta vida a gente sente, a gente sofre, mas eles não têm o poder de tirar-nos da rota, do caminho de Deus para nós. A segunda coisa que Paulo me mostra é que os filhos de Deus deixam-se mostrar. Porque o texto diz que a criação aguarda a revelação do Filho de Deus. Pergunta para o teu irmão assim, você já foi revelado? Pergunta para ele. Já foi revelado ou não? Ou está no esconderijo ainda? Hein? Você já está na vitrine, não? Está ou não está, irmão? Porque a Bíblia diz que a criação está esperando com alta expectativa a revelação da sua vida. Essa geração que muda o mundo, essa geração que muda a família, essa geração que faz diferença na sua casa, é uma geração que tem o que mostrar. E não mostra as suas habilidades, não mostra os seus dotes, não mostra a sua força, mostra a graça e o propósito de Deus na sua própria vida.
e eles servem de inspiração para outros. A criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Por favor, pergunta para o teu irmão, e até quando você vai deixar a criação esperando? Pergunta para ele. Até quando você vai deixar a criação esperando? Amém, irmãos? Até quando? Até quando? Você já viu o pastor Guto depois que ele cortou o cabelo? Já viu? Já viu o pastor Guto? Eu estou brincando com ele. O pastor Hélio olhou assim, o Evandro, o Guto está bem? Eu falei, está bem, por quê? Olha o cabelo dele. Porque ele rapou, ele é jovem, não é, Guto? Não é assim? Não é isso, Guto? É um menino ainda. Mas tem um potencial na vida desse moço aqui. Quem reconhece que tem um potencial na vida dele aqui? Quantos Deus já foram tocados por Deus através da vida dele? Não é assim? Quando ele começa a viver o propósito de Deus na vida dele, isso serve de inspiração. Isso serve de força. É assim com esse irmão que está do teu lado também. Olha para ele aí. Você está vendo a graça de Deus na vida desse irmão? Está vendo a graça de Deus na vida desse irmão? Hein? Está vendo? Tem força de Deus, tem poder de Deus na vida dessa pessoa, tem ou não tem? Dá para dar glória? Dá para dizer assim, tem força de Deus na tua vida? Fala para ele. Tem poder de Deus na sua vida, tem uma porção de glória de Deus na sua vida. E você não pode esconder. Amém? Porque a luz não foi acesa para ficar debaixo da cama, mas para colocar no alto do monte, no lugar alto, onde toda a casa é iluminada. Fala com o teu irmão assim, você nasceu, não é para se sentir não, tá? Mas você nasceu para brilhar. Fala para ele, você nasceu para brilhar. Só que o teu brilho não é próprio. O teu brilho é o brilho da glória de Deus que reflete através da sua vida. Amém? Tá vendo, Patrícia? Nasceu para brilhar. Está brilhando, André está brilhando, não é? É verdade. Mas o brilho que você reflete é o brilho da glória de Deus que bate na sua vida. E a Bíblia diz que a criação está esperando por isso. Os seus vizinhos estão esperando por isso. A sua família está esperando por isso. A sua casa está esperando por isso. Está esperando que você acenda, que você se levante, que você assume postura no lugar onde Deus te plantou. Porque a geração que faz diferença é uma geração que reflete a revelação que recebeu de Deus. Amém ou não? Amém. A geração que faz diferença é uma geração cheia de esperança. Quem tem esperança aqui? Quem tem esperança aqui? Você tem esperança no Senhor? O que é esperança para você? O que é esperança para você? Esperança é ver além do que os nossos olhos físicos podem ver. Amém? Tem uma música antiga, que normalmente a gente canta em funeral, que diz, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor. Amém, queridos? Você tem esperança? Então fala com o teu irmão assim, conta comigo que eu tenho esperança. Fala com ele. Conta comigo que eu tenho esperança. Conta comigo, pode contar comigo que eu tenho esperança. Se você não tiver, eu tenho para emprestar para você. Amém ou não? Amém? Tem esperança. Fala com o teu irmão assim, vai dar certo. Já deu certo em nome de Jesus. Você vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Você vai fazer diferença onde você for plantado. Porque você é da geração que espera o melhor de Deus. Quem está esperando a volta de Jesus não pode ficar esperando coisa ruim, irmãos. É ou não é verdade? Quem está debaixo dessa promessa aqui? Jesus disse assim, o anjo disse, do jeito que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer. Nosso Redentor vive, Ele é alfa e ômega, o primeiro e o último, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vai voltar. Então a gente tem esperança. Amém, queridos? Em nome de Jesus, tem que tomar cuidado com gente que se tornou pessimista, amargurada. Pessoas assim precisam de misericórdia e de cura. Não é? Mas tem que tomar cuidado com elas, porque o sentimento de amargura, de raiva, de murmuração é contagioso. Fala com o teu irmão, é contagioso. Toma cuidado, é contagioso. Tem uma história antiga,
do Barnabé, que a minha mulher não gosta que eu conto, né? Que é um moço contador de história lá da década de 50, 60, né? E tinha né, o Josué gosta, né, Josué? Eu, Josué, o Carlos, tem uma galera vestida de xadrez aí hoje, a gente está combinando, né? Diz que o Barnabé chegou numa cidade, que ele olhou a cidade, era uma cidadezinha feia, aí ele olhou para a praça, era uma pracinha feia, com um banquinho feio, aí ele olhou assim, tinha um bar, uma lojinha feia, com um balcão feio, com uma mulherzinha feia lá dentro. Aí ele desceu do ônibus, naquela praça feia, de um ônibus feio, e perguntou para a mulher assim: dona, aqui tudo é feio? Ela é, e cada vez chega mais. É verdade. Sabe? Quando a gente se deixa contagiar por esse sentimento de desistência, parece que a gente vai se assumindo aquela realidade para a nossa vida. Não é? Hoje, por exemplo, né, de repente o tempo virou, né? Virou. Quem aqui, não precisa levantar a mão e falar assim: ninguém entende esse tempo. Né? Já virou. E aí? Tá, não vou sair de casa não. Olha que tempo feio. Mas ontem estava um calor insuportável. Né? Você pode olhar para o tempo e dizer assim: obrigado, Jesus, pela chuva. Amém? Obrigado, Senhor, pelo vento. Obrigado, Senhor, pela graça do Senhor que sopra sobre nós. Ou não pode? O dia quente de ontem, você podia dizer: ô Jesus, hoje dá para tomar um banho, nem que seja na caixa d'água, dá. Né? Hoje dá para tomar um refresco, hoje dá para fazer, não é? É assim. A gente decide que tipo de vida vai ter, irmãos. Se vai ter uma vida de desistência ou uma vida de esperança. A geração que crê na ressurreição do Filho de Deus é uma geração que tem esperança. Amém? É uma geração que tem esperança, porque desde Abraão nós cremos contra a esperança. Nós cremos mesmo que não haja esperança. Nós cremos mesmo que a morte já tenha passado o terceiro dia. Nós continuamos crendo, porque o nosso Redentor vive. Amém? Isso não é uma mensagem positiva, é o Evangelho, é o poder de Deus, a palavra que está aqui dizendo: nós esperamos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Fala com o teu irmão assim: aguarda mais um pouquinho, fala com ele. Tem até uma música, né? Aguarda só mais um pouquinho, não é? Não é assim? Espera só mais um pouquinho. Canta aí, Ângela. Se a bênção está demorando. Como é que é? Espera. Fala com o teu irmão, espera. Espera. Fala com ele, espera, querido, espera. Dizem que apressado come cru e às vezes queima a língua. Não é verdade? Às vezes queima a língua. Quem já tomou decisão errada aqui por não esperar a hora certa? Meu Deus do céu. Nós somos a geração da ansiedade, não é? A geração que toma a decisão sem pensar, sem orar, sem buscar. Mas nós não somos dessa geração. Nós esperamos no Senhor a resposta certa. Amém? Vamos avançar? Você está comigo? Está acompanhando aqui ou não? Como é que é então? Me ajuda. Essa geração que faz diferença é uma geração que é guiada por revelação e não pelos sofrimentos desse tempo presente. Amém? A geração que faz diferença é uma geração que tem uma vida para mostrar, que a vida inspira, aquela vida que a criação espera, a revelação dos filhos de Deus. A gente não tem problema de mostrar a nossa vida. Ela não é perfeita, mas ela manifesta a glória de Deus. Amém? A gente não precisa pintar uma vida de faz de conta. A gente não precisa fazer uma vida caricata, arrumadinha com Photoshop. Não, a nossa vida é imperfeita mesmo. Nós somos pecadores, mas há um reflexo da glória de Deus sobre nós. Amém? Nós temos esperança no Senhor. E aí entra uma coisa que para mim nesse texto é tremendo. Eu prometo que eu não demoro muito mais.
Quero dizer duas coisas mais e a gente vai orar. Essa graça de depender da intercessão do Espírito é uma coisa que só essa geração comprometida com Deus pode desfrutar. A gente podia terminar aqui dizendo assim: essa geração sabe o que pedir, essa geração sabe o que buscar, essa geração sabe nada, essa geração sabe que não sabe, e por isso mergulha na experiência com o Espírito, mergulha na intimidade com o Espírito, e diz como Paulo: o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei se você já usufruiu disso. Durante muito tempo eu aprendi que orar era falar para Deus um monte de coisa. Depois eu fui impactado por a vida de um moço chamado Eugene Peterson, que me ensinou que orar é trazer o coração à palavra. Me ensinou a orar a palavra, a proclamar a palavra, a simplesmente me colocar na presença do Pai e me alimentar da presença dEle, nutrir da presença dEle. Eu posso pedir, porque a Bíblia diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, mas não é o meu muito pedir, é a medida que eu aproveito da intercessão que o Espírito já está fazendo em meu favor. Talvez você venha tentando fazer e atingir os seus resultados com a sua própria força. Nessa noite, a geração que faz diferença é uma geração que se entrega, que se rende e que desfruta de uma intimidade com o Espírito tal, onde você percebe que o Espírito age em você, através de você, intercede por você, sonda o seu coração, e Deus, que conhece a mente do Espírito, e o Espírito que conhece a mente de Deus, intercede segundo o propósito de Deus para você. É muito melhor quando a gente abre mão do controle e deixa Deus gerar na nossa vida o que Ele quer gerar. É muito melhor quando a gente reconhece que não sabe. Fala com teu irmão assim. Fala com ele, não que ele pode achar ruim e falar assim: olha, irmão, eu não sei orar. Não sei se você sabe, mas eu não sei. Fala para ele: eu não sei orar, não. Não sei orar. Não sei. Porque tem hora que o que eu acho que é bom se mostra ruim. Quem já fez oração aqui que depois diz assim: Deus, obrigado, porque o senhor não ouviu? Já fez esse tipo de oração? Ah, Jesus, que bom que o senhor não ouviu, Pai. Porque se o senhor tivesse ouvido, eu estava enrolado. Já? Ah, Senhor, se o senhor fizer assim, eu vou fazer aquilo, aquilo outro. E Deus olha e diz assim: meu filho, sossega a tua alma, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. Essa geração que faz diferença não é uma geração rasa, é uma geração que mergulha, que entra na profundidade da experiência com Deus. E é só assim que você vai conseguir orar no Espírito. É só assim que você vai conseguir mergulhar e ouvir a voz de Deus e ser dirigido por Ele, inclusive na tua oração, e aprender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Sabe aquela situação difícil que você está passando, sabe? Coopera para o seu bem, sabe? Sabe aquele irmão que vive pisando no seu calo? Fala com ele, assim, ele é uma bênção. Fala comigo, ele é uma bênção. Ela é uma bênção. Sabe, aquele sujeito que testa a sua paciência, sabe? Fala assim comigo: graças a Deus por aquela vida. Sabe por quê? Porque Ele te leva a ser mais crente. Não é verdade? Você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, você tem que exercitar tolerância. É uma bênção na sua vida. Não é? É uma bênção.
Ora por ele. Abençoa. Sabe aquela situação que te aperta, que te espreme? Vai fazer de você uma pessoa melhor. Sabe por quê? Não é porque a situação vai fazer isso com você, mas é porque a sua vida está na mão de Deus. E Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Isso deixa o diabo doido, irmãos. Ele fica doido. Porque ele vai, se mexe, apronta e não sei o quê. E Deus faz que coopere para o nosso bem. Ele vai lá, boicota de novo, e boicota de novo, Deus transforma em bênção na nossa vida. Não é? Ele vai lá, insulta você, afronta você, sabe, mexe com você, e você se levanta e diz assim, o meu Redentor vive. É por isso que a Bíblia diz, resistiu o diabo, e ele chega um ponto que ele diz assim, não quero nem saber dessa pessoa mais, que não tem jeito, eu mexo, faço, e só dá certo para ele. Entendeu? E aí, é isso que a Bíblia diz, resistir, ele vai... A Bíblia diz que ele vai parar de perturbar você? Não, vai fugir. Quando vê você, vai meter o pé, porque você é um tipo de pessoa que expõe a fraqueza dele. E o diabo, que é o pai da mentira, ele vai querer andar perto de alguém que expõe a fraqueza dele? Hein? Não, mas quando a nossa fé não é firme, o que acontece? A gente sustenta a mentira do diabo. Ele se veste de gigante, você diz, é um gigante. É nada, ele está derrotado em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando você se mantém firme, ele se mostra e é revelado como um anjo caído, e a sua vida está nas mãos do Cordeiro de Deus, do leão que vive e reina por nós. E por fim, a geração que marca a terra é uma geração amada. Quem se sente amado aqui por Deus? Quem se sente amado? É muito bom se sentir amado, não é verdade? É ou não é? Vamos falar dos nossos relacionamentos aqui. Quem tem um esposo que te ama mesmo, as mulheres aí, quem tem um marido que te ama, uma mãe que te ama muito, um pai que te ama muito, não é? Filhos que te amam muito. É muito bom, não é verdade? É muito bom a gente se sentir amado, acolhido, abraçado, não é? É maravilhoso, maravilhoso. Isso dá força para a gente. Quando você se sente amado, você sabe que você pode enfrentar qualquer parada. E Paulo diz assim, eu sei que nada pode me separar do amor de Cristo. Nem tribulação, nem angústia, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nada poderá me separar do amor de Deus. Essa é uma verdade para a nossa vida. Está vendo essa moça bonita aqui? Olha como é que ela está bonita hoje. Fique em pé, por favor, meu amor. Fique em pé, por favor, o pessoal te vê, eu mostrar você. Olha a minha esposa. Você é linda ou não é a minha esposa? As irmãs, eu estou perguntando só para as irmãs. Né? Pode sentar, meu bem. Obrigado. Sabe quando o nosso relacionamento mudou de nível? Quando a gente decidiu que o nosso amor era para sempre. Isso fez com que o nosso relacionamento mudasse de nível. Entende? Isso não nos fez melhores. Tem hora que ela tem vontade de me pegar. Não é? Ela nunca disse que tem vontade de me matar, não. Mas ela tem hora que ela tem vontade de me quebrar no meio. Eu tenho certeza disso. Eu nem tanto. Né? Eu sou tão apaixonado que assim... Tem hora que eu tenho hora de fugir. Mas eu olho para a Ângela hoje, não por causa dela, e não é porque eu sou apaixonado que eu digo isso, não. Porque Deus me mostrou isso. Deus mostrou para mim que meu casamento é dádiva dele. Deus me mostrou. Não é porque a Ângela é perfeita. E se algum dia eu esquecer disso, em nome de Jesus, vocês me lembrem, tá bom? Eu nunca vou esquecer, mas se eu esquecer, vocês me lembrem. Deus me mostrou que o meu relacionamento era para sempre.
E aí, a gente pode até discutir, a gente pode até ter luta, a gente pode até ter dificuldade, mas não se toca mais nesse negócio de romper relacionamento, porque é para sempre. Entendeu? É a história da aliança, né? Não é, Sérgio? É para sempre. É para sempre. Isso é uma sombra da nossa relação com Deus. A relação com Deus ainda é infinitamente maior. Porque num casal pode haver erro, não é verdade? Mas Deus não erra. Deus não falha. Deus nunca falha. E nunca vai falhar. E por isso que nada pode me separar do amor de Cristo. Mesmo que tem horas que eu me sinto fracassado, mesmo que tem horas que eu acho que eu pisei na bola, Deus não me desampara, Ele não abre mão de mim. E isso me faz forte. Isso me faz vencedor. Isso me dá garra para enfrentar leões, ursos, sabe, exércitos, porque o meu Deus não me desampara. O meu Deus segue ao meu encontro. O meu Deus segue do meu lado. O meu Deus caminha sempre comigo. Ele diz: tu és meu filho e eu tenho prazer na sua vida. E aí essa geração é uma geração que arrebenta com as portas do inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor é feita de um povo amado, aceito, acolhido, marcado pela presença de Deus. Talvez você olhe para você como eu olho para mim, e há coisas em nós que a gente não gosta. Há situações na nossa vida que, se a gente pudesse mudar, a gente mudaria. Mas Deus te ama, mesmo assim, incondicionalmente. E isso precisa gerar uma transformação na sua vida. Fala para o teu irmão assim: você foi aceito por Deus. Fala para ele: você foi aceito por Deus. Você foi acolhido por Deus. Você é filho de Deus. Quem já ouviu do filho uma coisa assim mal criada? Alguém já ouviu do filho uma coisa mal criada aqui? Já. O filho que diz assim: não te amo mais. Você é o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo. Já ouviram esse tipo de coisa dos filhos? Já ou não? Já falou para o seu pai isso, para a sua mãe isso? Era melhor que eu tivesse nascido em outra família. Pode até doer o coração do pai e da mãe, né? Mas filho é filho. Ninguém muda isso. É filho. Fala com teu irmão. Nem o inferno inteiro. Fala com teu irmão. Nem o inferno inteiro pode mudar o amor que Deus tem pela sua vida. E isso muda o mundo. Isso muda o mundo. Quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos orar.